Uma verdadeira lenda do automobilismo e um herói nacional. Neste ano faz 30 anos que perdemos esse ícone brasileiro, Ayrton Senna da Silva. Mas e aí, você sabe quem foi Ayrton Senna? Com habilidade excepcional como piloto e um grande carisma, até hoje ele é lembrado e é referência e influenciou milhões de pessoas ao longo do mundo. Senna nasceu na cidade de São Paulo em 21 de março de 1960 e apesar de ter tido uma infância comum, desde cedo Senna apresentou habilidades e interesse no automobilismo, em especial no kart. Seu primeiro kart foi um presente de seu pai. Quando Senna tinha 4 anos de idade, seu pai construiu um kart e deu para ele. Quando Senna fez 9 anos, foi o primeiro kart que ele ganhou comprado. Quando ele fez 9 anos, eu dei como presente de aniversário para ele um kart já comprado de uma fábrica brasileira. Tudo na vida do garoto era muito rápido. Seus pais diziam que tudo que ele ia fazer, ele fazia correndo, na pressa. Estudos, brincadeiras e etc. Tanto que seus professores indicavam que sua mãe o colocasse em um clube e atividades extracurriculares durante essas férias para que o garoto pudesse gastar um pouco das suas energias. Ele foi sempre uma criança assim, muito afoita, com muita pressa, tudo ele fazia com pressa. Estudava em 10 minutos antes de sair para a escola, ele fazia lição. 10 minutos antes, não era 15 não, eram 10 minutos ele fazia lição e ia para a escola. E era bom aluno, sabe? Tudo foi sempre feito com pressa, com muita pressa. E na escola mesmo, ele estudava no Colégio Santana, e a freira, quando chegou no fim do ano, falou assim para mim: olha, a senhora faz o seguinte, agora nas férias a senhora põe ele no clube, porque ele tem muita energia, ele derruba a borracha, ele faz a lição toda, aí ele termina e os outros ainda estão fazendo a lição, então eu dou tabuada para ele fazer. Então ele faz a tabuada do 2 até o 10, termina e ainda os meninos estão fazendo a lição. Não tem jeito, com ele não tem jeito, tudo era muito rápido, sabe? Em pouco tempo, Senna se demonstrou um piloto arrojado, ganhando diversos campeonatos nacionais e depois também diversos campeonatos internacionais no kart. Pude conhecê-lo pessoalmente, a família, o pai, a mãe, todo mundo ia acompanhar ele nas corridas e ele era um fenômeno, estava ganhando tudo naquela época. Ele teve uma escola muito boa, né? Porque o pai dele deu a ele condições dele treinar muito. O próprio piloto, depois já de consagrado, acreditava que o kart foi uma base e uma grande escola para que ele pudesse atingir a Fórmula 1. O kart, que para muitos é um brinquedo, parece um carrinho de criança, dá uma experiência inigualável para um piloto. Você aprende a acertar o equipamento, você aprende experiência de corrida muito, ou seja, quando chega na hora de fazer uma ultrapassagem, você sabe quando é o momento exato, na hora de dar uma trancada no outro adversário também, você sabe, e eu tenho a impressão que a melhor escola no automobilismo, sem dúvida, é o kart. Após grande sucesso no kart internacionalmente e disputando diversas categorias de base, sua família tinha receio que Senna entrasse na Fórmula 1. Então eles tiveram a ideia de tentar trazer ele de volta para o Brasil e fazer de tudo para que ele não pilotasse mais. A gente começou a ficar com medo que fosse para a Fórmula 1, assim, quando ele ingressou no carro, né? E a gente procurou atrapalhar um pouco, não ajudando ele. Em setembro, nós fomos ver uma corrida do Mundial de Kart na Itália e ele já era campeão nas duas principais categorias, nos dois principais campeonatos de Fórmula Ford 1600 RAC, né? É o RAC e o Thousand Turns. Né? Exatamente. E aí a gente, como ele já estava campeão por antecipação, porque o campeonato terminaria no final de outubro, nós convencemos ele a voltar com a gente e com isto fazendo com que ele não corresse mais de carro. Felizmente, Senna, contrariando a sua família, seguiu fazendo sucesso nas categorias de base da Fórmula 1 e foi no ano de 1983
que ele teve a sua grande oportunidade. Em 19 de julho de 1983, foi na Williams que deu a primeira oportunidade para que Senna dirigisse pela primeira vez um carro de Fórmula 1. Dia 19 de julho, circuito de Donington, Inglaterra. Esse dia ainda vai se tornar muito importante para a história do automobilismo brasileiro. Nesse dia, Ayrton Senna pilotou pela primeira vez um carro de Fórmula 1. Foi o primeiro grande momento no degrau mais alto da carreira dele. E ali, naquela manhã de verão inglês, quando se sentiu pela primeira vez dentro de um carro de Fórmula 1, cinto apertado, motor funcionando, pronto para entrar na pista, o tempo parou para Ayrton. Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu vim esperando há muito tempo. E Ele está me ajudando também muito a ficar calmo, tranquilo, numa boa. Isso é um sonho que há muito tempo eu tenho e está sendo realidade hoje. 9h21. Ligou o motor. O momento se prolonga, como se durasse horas. A emoção de Ayrton é sentida até pelos mecânicos. O carro sai do box, devagar. No mesmo ano que Senna realizou outros testes pela Brabham, pela Toleman e pela McLaren. Em 1984, Senna estreou na Fórmula 1 pela Toleman, um carro que não era tão competitivo e uma empresa não tão grande, mas logo no início Senna conseguiu pontuar pela pequena empresa de Fórmula 1. Logo no segundo grande prêmio na participação de Senna, Senna já conseguiu pontuar com a Toleman. Dirigindo pela Toleman, Senna conseguiu subir no pódio durante 3 oportunidades. Ayrton Senna forçou, largou maravilhosamente, Ayrton Senna já está em quarto. Nelson Piquet briga pela ponta, Nelson Piquet em segundo, Ayrton largou em décimo, já está em quarto. Já no ano de 1985, Senna migrou para a Lotus. Foi na Lotus que Senna venceu pela primeira vez um GP, que foi o GP de Portugal. Ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal, olhou o cronômetro. Bandeirada para ele, Ayrton Senna! Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal! Em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel Mansell jogou o carro fora. Ele já abriu o cinto, ergue os braços. Ayrton Senna fez a sua festa no Estoril. Ao todo, foram 3 anos pilotando pela equipe, sendo que Senna ficou 2 vezes em quarto lugar nos campeonatos. Em 1988, o Senna foi para a McLaren e foi na McLaren que sua carreira deslanchou. Senna conquistou 3 títulos mundiais, sendo 1988, 1990 e 1991. Foi na McLaren que Senna teve, durante um período, um companheiro que viria a se tornar o seu grande rival na Fórmula 1. O francês Alain Prost. Um dos momentos chaves dessa rivalidade entre Senna e Prost foi o GP de Suzuka, o qual Senna, ao tentar ultrapassar Prost fechou a passagem de Senna e os dois acabaram colidindo. Essa colisão acabou favorecendo Prost. Vai chegando Senna, vai ter retardatário aí à frente para complicar ainda mais. Eles vão para a curva de alta esquerda, Prost tangencia, Senna também, Senna vai mais lá fora na zebra. Eles chegam na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Assim bate, sim bate, o favorecido é Prost! Assim bate, o favorecido é Prost! Aí o título fica com o Prost! Prost vai abandonar o carro! No ano seguinte, Senna acabou retrucando. Logo no início, também no GP do Japão, no início da competição, Senna colidiu propositalmente no carro de Prost, o jogando para fora da pista. E neste caso, o grande favorecido foi o Senna, que conquistou o seu segundo campeonato. Motores, luz verde, Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Alain Prost e Ayrton Senna, os dois logo na largada. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Se o juiz determinar a sequência da prova, o campeonato terminou e Ayrton Senna é campeão de 1990. Foi no ano de 1991 que Senna protagonizou
uma das mais épicas vitórias e mais emocionantes, tanto para os brasileiros como para ele mesmo, que foi no GP do Brasil, em Interlagos. Senna, que estava dirigindo e tendo problemas com seu carro, acabou tendo que finalizar as últimas 7 voltas com apenas uma marcha no carro. Eu tive uma corrida muito difícil no início, com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Mansell andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficava em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. O piloto teve um desgaste tão grande que no momento do pódio ele mal conseguiu erguer o troféu. A execução do hino nacional brasileiro. Senna, com a dificuldade do movimento, repare, recebe ali o seu troféu. Estressado fisicamente, completamente estressado fisicamente. Ele tenta de todas as formas erguer o troféu e põe lá em cima. Em 1994, o Senna acabou indo para a Williams. Senna estava muito insatisfeito na Williams, porque logo nas primeiras corridas, ele percebeu que o carro estava muito instável e não estava como prometeram para ele. E devido a algumas regras da Fórmula 1, aquelas mudanças de regra naquele ano, os carros eles acabaram ficando muito instáveis e muito perigosos, e isso preocupava demais Senna. O Grande Prêmio de San Marino de 1994, infelizmente, ficou gravado como um dos dias mais tristes para todos os brasileiros e também para toda a história da Fórmula 1. Neste Grande Prêmio, durante os treinos na sexta-feira, Rubens Barrichello acabou sofrendo um grave acidente, mas não tendo ferimentos graves. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger acabou falecendo. Ele sofreu um grave acidente e depois no hospital foi constatada a sua morte. E no domingo nós perdemos o grande piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva, que durante uma curva acabou seguindo reto na curva e batendo de frente com um muro de concreto. Senna bateu forte. Ali na Tamburello, a batida muito forte. Durante a corrida, todos acreditavam que o Ayrton Senna ainda estava vivo, porque após o acidente ele mexeu a cabeça dentro do carro. O Ayrton ele foi transferido para o hospital e lá no hospital foi constatado que ele teve uma morte cerebral. Muitos até hoje acreditam que o Ayrton Senna ele faleceu dentro da pista, que na verdade ele teve essa morte cerebral dentro da pista e que esse movimento da cabeça foi nada mais do que um movimento involuntário do corpo. As causas do acidente do Ayrton Senna foram objeto de investigação durante anos e chegaram à conclusão de que provavelmente o que ocasionou o acidente foi a barra de direção do carro, que teve uma adaptação antes da corrida e ele fragmentou bem no local da adaptação. E isso fez com que o piloto perdesse o controle e batesse de frente com um muro de concreto. O que ocasionou o seu falecimento foi que uma peça da suspensão acabou se desprendendo na batida e entrando como se fosse uma lâmina sobre o supercílio direito do piloto. A comoção nacional foi imensa. Simplesmente o Brasil parou para se despedir do seu grande ídolo. O cortejo de Ayrton Senna praticamente parou a cidade de São Paulo, a cidade que nunca dorme, a cidade que não para. Ficou totalmente parada e lenta devido
ao cortejo de Ayrton Senna, que pegava quilômetros e quilômetros de pessoas e mais pessoas em cima dos prédios, em cima dos pontilhões, todos para poder dar um último adeus ao grande ídolo nacional. Um momento que vai ficar na lembrança de todos os brasileiros. O adeus a Ayrton Senna em São Paulo. Um homem chora em cima da placa de sinalização. A moça no carro também. E muito mais gente ao longo do caminho não contém a emoção. São Paulo está acordando. Mas antes do trabalho, a homenagem. Funcionários uniformizados se perfilam. Uma torcida estende a enorme bandeira. Perto do centro da cidade, a cavalaria da Polícia Militar toma posição. Os prédios estão lotados. Não sobra lugar nem na escada de incêndio. A multidão corre atrás do cortejo. Chove papel picado do alto dos edifícios. O cortejo chega ao Vale do Anhangabaú, coração de São Paulo. Em plena hora do rush, a cidade que não para está assim. O velho centro de São Paulo, uma imagem de cartão postal. Parece um formigueiro emocionado. Um hospital para. O monumento é invadido. Um ciclista leva flores. Na reta de chegada do cortejo, mais bandeiras agitadas e uma fileira de rostos tristes. Milhares de pessoas tentam acompanhar o carro dos bombeiros que entra na Assembleia Legislativa. Há um princípio de tumulto. Alguns fãs desmaiam. Os policiais começam a controlar a situação para organizar a fila de acesso ao velório. A multidão, aos poucos, se conforma e canta antes da última despedida ao campeão morto. O brasileiro decretou luto oficial por 3 dias e o Ayrton ele foi enterrado com honrarias de chefe de Estado. A sua morte ela ocasionou em grandes mudanças na Fórmula 1, principalmente no quesito de segurança. Ayrton, ele já, durante a sua vida, ele já lutava por mais segurança e algumas pessoas diziam que ele estava pretendendo até não pilotar naquele GP, mas coisa que foi desmentida por outras pessoas, inclusive por Galvão Bueno no vídeo que ele soltou esse ano, dizendo que o Ayrton ele pretendia sim correr naquele GP e que, inclusive, ele tinha uma bandeira da Áustria dentro do seu carro, porque ele pretendia ganhar o GP de San Marino e homenagear o piloto falecido. Senna ele deixou um legado que vai muito além das pistas e muito além da Fórmula 1. Antes de falecer, ele tinha conversado com sua família que tinha intenção de criar um instituto. E como não teve tempo, a sua família, após seu falecimento, criou o Instituto Ayrton Senna, um instituto focado em ajudar as crianças e um instituto de ensino. Ao lado dessa paixão toda pela velocidade, pelas pistas, pelos carros, ele tinha uma outra paixão, que era uma paixão pelo Brasil. E acho que todos nós víamos isso quando ele escolhia as cores do capacete, era verde e amarelo, quando ele ganhava, ele levantava a bandeira brasileira. E foi dessa paixão que também veio o não se conformar com a realidade brasileira. E desse inconformismo é que nasceu o desejo de fazer alguma coisa para mudar. Esse é um lado que não era tão conhecido do Ayrton, mas dele nasceu esse sonho de fazer algo e dar algo que ele teve, mas que a imensa maioria das crianças brasileiras, dos jovens brasileiros não tem, que é a oportunidade. Oportunidade de ter estudo, de ter educação e por isso mesmo ter direito ao futuro e à esperança. Então ele me falou sobre isso e que ele queria fazer alguma coisa para mudar isso, mas não deu tempo de fazer isso, porque o Ayrton teve um acidente logo dali a 2 meses. Então minha família e eu decidimos levar adiante, né? Essa é a ideia. E nós resolvemos doar não só uma parte, mas 100% dos royalties do Seninha e também da imagem do Ayrton, né, da marca Ayrton Senna. Então o Instituto ele nasce com esses 2 ativos financeiros, mas sobretudo com um ativo principal, mais importante do que esses, que é essa
força do Ayrton, essa imagem, esse ativo incrível que o Ayrton tem na mente e nos corações das pessoas. O Ayrton dizia que se a gente quer mudar alguma coisa, é pelas crianças que a gente deve começar, pela sua educação. Por isso o Instituto escolheu a educação como a via central da sua atuação. Tenho certeza que o legado do Ayrton Senna ficará gravado no coração de muitos brasileiros e ao longo dos anos aí ele vai seguir perpetuamente, porque ele foi um herói nacional, tanto no automobilismo como também na sua fundação, no seu Instituto Ayrton Senna, ajudando diversas crianças e mudando a história de muitas pessoas. Essa aqui foi a nossa homenagem a esse grande homem brasileiro. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Todos os domingos estamos publicando vídeos às 17 horas. Eu agradeço pela sua audiência. Até logo, te vejo no próximo vídeo. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.